Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meyer Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios. Sejam bem-vindos a mais um episódio da série de podcasts de transição energética do Machado Meyer Advogados. Este episódio é apresentado por mim, Ana Karina Souza, e minha sócia Fernanda Safreire Figliolo, sócia do time tributário de indiretos do Machado Meyer. Como vai, Fernanda? Tudo bom, Ana Karina? Prazer estar aqui com você nesse episódio. Hoje nós temos a satisfação de receber com a gente a Bárbara Torres Souza, advogada e especialista em regulação da ABEÓLICA, a Associação Brasileira de Energia Eólica e Novas Tecnologias. A Bárbara esteve à frente, recentemente, do grupo de trabalho da ABEÓLICA e se dedicou à discussão dos temas da reforma tributária do consumo, no âmbito da emenda constitucional número 132 e da Lei Complementar 214 de 2025. Bárbara, seja muito bem-vinda. Olá, Ana. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Machado Meyer, pelo convite. Realmente fiquei muito honrada com a oportunidade de estar aqui com vocês. Bárbara, seu entendimento, quais são os principais desafios tributários que as empresas do setor de energias renováveis enfrentam atualmente quando a gente fala de tributação, incentivos fiscais e financiamento de projetos, aproveitando, em especial no contexto da nova reforma tributária do consumo? Ana, também queria aproveitar e cumprimentar aqui Mércia, Fernanda, Sá, que foram fundamentais para a ABEÓLICA em toda essa compreensão, né, do regime tributário, como vai ser daqui para frente. Então, de fato, aqui fica o meu agradecimento a todo o time Machado Meyer, que apoiou fortemente a ABEÓLICA nesse caso. De fato, os desafios que a gente percebia ali no nosso setor, e isso antes mesmo da reforma, e talvez a reforma traria até um alívio aqui para a gente, é uma compreensão do cenário posto até para fins da complexidade que é o setor elétrico. Então, muitas das demandas que a gente tinha em caráter tributário se relacionavam à dificuldade de compreender e de poder prever a tributação e a carga tributária que esses projetos poderiam ser desenvolvidos. Então, esse cenário sempre foi muito caótico para muitos setores e o nosso não foi diferente. Então, esse é talvez o primeiro ponto que a gente destacaria aqui. Eu vou até complementar, Bárbara, porque é um tema que a gente acabou debatendo muito fortemente no âmbito da associação. Hoje o setor elétrico, principalmente no âmbito do setor de energias renováveis, eles têm e são fortemente influenciados, porque a tributação no final do dia é um indutor de condutas, né, com tratamentos tributários importantes para o desenvolvimento desses projetos hoje. Eu digo antes mesmo, né, da própria emenda constitucional 132. No sentido de que nós temos, né, benefícios fiscais relacionados ao âmbito federal, que é o REID. Nós tínhamos aí os estados trabalhando fortemente na edição dos convênios com reduções, mas os municípios, havia ali um desafio, né, na parte de construção civil, no que se refere ao ISS. Tudo isso são custos tributários extremamente relevantes para a implementação de projetos, principalmente de geração de energia, né, porque os equipamentos têm aí um alto custo, muitos deles importados, né, e a gente estava tendo um desenvolvimento do setor muito pautado em desoneração do capital investido, porque isso de fato é importante para essa parte de investimento, você bem mais do que eu sabe disso. E eu acho que com a reforma tributária, acho que uma grande apreensão era exatamente como é que esse sistema iria ficar, partindo do princípio que a emenda constitucional 132, ela tem como função um novo sistema tributário onde a concessão de benefícios fiscais, exceto aqueles que já se encontravam já definidos na própria emenda constitucional, não poderiam mais ser fruídos pelos contribuintes, né? Eu acho que nessa parte tributária isso foi realmente muito importante, né? E não menos importante
um ponto que você trouxe com muita propriedade, é que a gente tem uma complexidade tributária muito grande, né? E o setor elétrico não foge disso. E a tributação proposta, né, com a emenda constitucional de consumo, que já era um pouco a tributação do que a gente já verificava no setor de energia, no que se refere ao ICMS, né? O ICMS era consumo diferente da regra natural e geral, que era origem, mas a gente tem questões muito sensíveis, né, de fluxos operacionais no setor que são muito diferentes do que é o comum, né? A energia elétrica, no final do dia, não é um bem que circula numa caixinha e vai, né, num caminhão de um lado para o outro, né? Você tem todo um sistema aí interligado, né, de geração, transmissão, distribuição e comercialização, que são muito importantes. Os setores são um setor muito complexo, né? E essa complexidade, ela poderia vir a ser afetada muito fortemente também no âmbito da reforma tributária, né? Perfeito, Fernanda. Obrigada. Até é importante você trazer esse aspecto, né? Porque é isso, a complexidade que a gente tem no setor elétrico como um todo, que já é complexo por natureza, tomada a complexidade do sistema tributário, que somente especialistas conseguem se comunicar, e mesmo assim a gente percebe uma dicotomia, ali, um distanciamento entre várias interpretações sobre a incidência de vários tributos. Você imagina quando as duas coisas se chocam. Talvez essa preocupação muito grande de poder conversar e comunicar esses dois setores para garantir que os princípios ali de tributários que estavam sendo colocados na emenda constitucional comportassem esse sistema complexo do setor elétrico, sem aniquilar, principalmente, projetos que são fundamentais para o desenvolvimento sustentável no país, que são os projetos renováveis. De fato, esse trabalho foi árduo, a gente vai falar disso, tenho certeza, nos próximos, mas eu queria deixar aqui realmente o registro a importância da gente poder comunicar essas duas esferas aqui. Bárbara, excelente ponderação. Aproveitando, então, para entrar um pouquinho mais no detalhe, né, nas questões específicas de tributação no contexto da reforma. Seu entendimento, quais eram, quando começaram as discussões da reforma, quais eram as principais preocupações do setor de energias renováveis em relação à carga tributária? E como é que você entende que essas preocupações foram tratadas no texto final da reforma? Perfeito, Ana. Acho que a Fernanda teve a felicidade de comentar isso no depoimento dela anterior, de que, de fato, acho que a principal preocupação para a gente era o REID. O REID era basicamente o que sustentava, o que sustenta os projetos renováveis, projetos de infraestrutura como um todo, mas os projetos renováveis contam com investimentos expressivos, né, no início, ou seja, no momento que você não tem absolutamente nenhuma receita. E ali o primeiro indício que a gente teve quando as discussões da reforma começaram era, olha, não haverá regime específico, inclusive o REID vai deixar de existir. Então, naturalmente, causou um grande desespero, somada às especulações do que poderia ser a alíquota, né, do IVA Dual, né, do IBS-CBS, o que poderia ser. Então, a majoração dessas alíquotas, somada a nenhum tipo de previsão de um regime que sustentou e sustenta esses projetos, de fato, causou um desespero tremendo no setor. Então, essa foi a primeira preocupação que a gente endereçou ali, nas discussões ali da emenda constitucional, ainda no início, e principalmente pensando no horizonte de transição energética, uma agenda cada vez mais urgente, né, cada vez realmente para ontem, né, para que a gente resolva e enderece essa pauta, a gente precisava, era importante que constasse nessa emenda constitucional um incentivo adequado para que esses projetos sobrevivam e, mais do que isso, que eles sejam incentivados a continuarem e expandirem no país. Então, essas realmente eram as preocupações iniciais antes da reforma, e como a gente teve a gente pode até falar um pouco melhor depois, mas como a gente conseguiu encontrar uma escuta importante ali dos congressistas e de todos os entes, e até porque o tema transição energética é um dos poucos temas que a gente consegue consenso no país, houve de fato uma clara compreensão da necessidade de proteger esses sistemas, garantindo ali uma previsão, a proteção aos bens de capitais, né, na emenda constitucional isso já constou, e principalmente até a
próprio incentivo ao hidrogênio verde, que foi a primeira vez que ele constou um hidrogênio de baixo carbono, foi a primeira vez que essa expressão constou no texto constitucional. Isso realmente é uma vitória de todo o país para privilegiar tecnologias que só oferecem ganho à sociedade em detrimento de combustíveis fósseis. Então, de fato, aqui foram preocupações que a gente conseguiu endereçar de partida na emenda constitucional. Completando um pouquinho a Bárbara, nós tivemos, de fato, a associação teve, de fato, uma participação muito importante, o setor como um todo, demonstrando que o impacto do investimento, nós sabemos que esses projetos todos no setor de energia são projetos de alto valor, de investimento, e havia ali uma necessidade do governo também, e precisaria, isso está no texto constitucional, adequar de tal forma que nós pudéssemos ter uma válvula de escape, assim dizendo, para este tema. Então, inicialmente, na própria emenda constitucional 132, ficou, e ali num trabalho muito forte, a alteração do texto constitucional de que a parte de CAPEX, de investimento em bens de capital, principalmente, teria um tratamento tributário diferenciado, de forma em que seria pensado em estrutura para desoneração de investimentos. E aí culminou na lei complementar editada agora, em janeiro, a 214, apoiando ali o regime do REID, que é um regime que hoje já se aplica para o PIS e COFINS, e agora ele vai se aplicar não só para o PIS e COFINS, que não vai existir mais, mas para a CBS e o próprio IBS. Acho que o ponto de reflexão aqui, acho que foi um grande ganho do setor, é que também vai alcançar o REID aquilo que seria antigamente o ICMS e o ISS. Então, nós temos ali uma possibilidade de desoneração da parte de implementação do empreendimento como um todo, seja na parte de prestação de serviço, de construção civil, seja na parte de fornecimento de equipamentos e de tudo aquilo que é necessário para a construção de um empreendimento, uma desoneração de fato é importante com a manutenção do REID e no final até uma extensão desse REID para o IBS, que vem aí substituir o ICMS e o ISS, Bárbara? Eu acho que esse foi um ganho, muito importante do setor, Exato. Eu acho que o principal diferencial em proposições como essa, em discussões como essa, é que não se pretendia ali proteger um cercadinho, eu quero um incentivo para o meu segmento, eu quero pagar menos tributação em relação ao resto da cadeia, muito pelo contrário, ali as proposições foram realmente do ponto de vista técnico, de sustentabilidade desses projetos, mantendo ali a carga tributária que se havia previsto no início, fazendo ajustes de fato de incorporação do antigo sistema para o atual. Nossa, perfeito, Bárbara. Eu acho que esse ponto levantado por você foi muito importante. Eu acho que a adesão do Congresso Nacional aos pleitos do setor tem muito a ver também com a seriedade que esses pleitos foram apresentados, demonstrando claramente que nós estávamos diante de pleitos técnicos e não algo voltado para um oportunismo setorial. Nunca foi o propósito do segmento em si, muito pelo contrário, Foi para que este segmento continuasse a desenvolver e ter a representatividade que ele tem, e isso realmente foi muito importante. Perfeito, Fernanda e Bárbara. Agora, a gente falou bastante de complexidade, do setor, características muito especiais que o setor de energia elétrica tem, o olhar diferenciado. Com a reforma, houve uma simplificação no que se refere à complexidade do tratamento tributário no setor? A gente teve um atendimento ali a essa demanda por uma simplificação, no entendimento de vocês? Olha, Ana, eu vou falar aqui do ponto de vista, obviamente, regulatório, não sou especialista na área tributária, muito longe disso, tento só aprender com vocês, mas o que a gente percebia muito, de fato, era uma dificuldade, inclusive, para entender a hipótese de incidência das transações envolvendo energia elétrica, no geral. E aí a gente tinha, inclusive, algumas confusões que a gente até entende o motivo das confusões, dadas essas múltiplas incidências e também a própria complexidade que a gente comentou do setor elétrico em si, mas era realmente o que muito se falou, de manicômio tributário, usaram várias expressões à época das discussões da reforma tributária, e isso realmente era sentido. Então, a gente aqui na Beólica,
a gente enfrentava discussões se haveria incidência de ICMS na TUSD, na TUST como um todo, ou se você deveria cobrar ISS em hipóteses que deveriam ser, que o gerador já pagaria o ICMS na fase ali de construção do parque, e várias dessas discussões viravam para a gente, infelizmente, não é o que a gente deseja, o que a gente também foi formado para ser, né? Discussões que iam para o judiciário, fatalmente. Então, quando a gente percebeu ali na reforma tributária uma definição clara dessas hipóteses de incidência, isso, particularmente, até olhando, falando até como contribuinte, eu dei um respiro, assim, falei, agora vai ficar mais fácil de entender, pelo menos aparentemente, teoricamente. E isso, de fato, eu entendo que foi uma simplificação. Agora, a Fernanda vai poder comentar muito mais propriedade que eu. Essa principal preocupação que a gente tomou no PLP 68, né, até então PLP 68, né, antes dele se tornar lei complementar, era de assegurar realmente que essa hipótese de incidência, no caso das transações envolvendo energia elétrica, elas ocorressem efetivamente no momento que deveria ocorrer, né, que é na entrega do consumo efetivo dessa geração. E porque havia assim, uma confusão, como essa geração ela é transitada por relações comerciais que são muito distantes do ambiente físico, e sem querer complicar muito o podcast, mas a gente ficou com muita preocupação no texto original quando a redação era simplesmente considerando a regra geral da tributação, sem considerar o nosso nicho, que é bem específico, né? E é por isso a nossa preocupação de assegurar realmente uma redação mais clara, que realmente contemplasse a nossa realidade aqui enquanto setor elétrico. Mas, Fernanda, por favor, pode me complementar sobre esse ponto, porque eu acho que o diferimento é realmente fundamental aqui. Perfeito, Bárbara. Você fez um resumo muito importante sobre essa questão da complexidade, né? De fato, o setor hoje, a tributação que nós tínhamos até a emenda constitucional 132, a gente tem um período de transição longo, né? 2027 para o PIS/COFINS, para o ICMS, o ISS. Isso ainda vai perdurar até 2032, então essa complexidade ainda vai existir. A gente tem diversas discussões no setor, né? Discussão que envolvem ICMS, ISS, se é mercadoria, se é prestação de serviço, as operações, inclusive, entre as empresas, né? Se isso são compra e venda de mercadoria, se na verdade não são, se são mais operações voltadas para questões financeiras. Então, acho que tem uma complexidade do setor muito grande. A reforma tributária, de fato, traz essa simplificação, porque você acaba tratando todas as transações como transações iguais em termos de tributação. O imposto vai incidir no consumo e ele acaba tendo uma tributação que envolve única e exclusivamente uma única alíquota, seja para IBS e CBS, né? Única alíquota, eu digo uma alíquota agregada, mas que se aplica para todos os tipos de transação, com exceções de alguns temas específicos. Então você tende a ter uma menor complexidade aqui. Mas quando nós começamos a discutir a própria lei complementar, nossa grande preocupação ali é que quando a gente está falando de energia, e é algo que tem a ver com consumo, né? Óbvio que a gente está falando de uma reforma tributária de consumo, o IBS e a CBS incidem no local do adquirente, no consumo, mas quando a gente pensa em energia elétrica, deveria ser consumo de fato. E nós tivemos muitas discussões para entender, porque da forma como tinha sido posto o texto inicialmente, levaria-se à conclusão de que todas as operações realizadas entre geradoras, distribuidoras, comercializadoras, antes mesmo do consumo efetivo, elas seriam tributadas e havia ali uma certa dificuldade para uma tributação do consumo, considerando, né, soma de alíquota de IBS, CBS, município, Estado e União. E era importante se garantir que esse tributo, né, a CBS e o IBS, fosse recolhido de fato para o local que ele deveria ser, que é o consumo. E é bem por isso que o setor trabalhou muito fortemente na Câmara dos Deputados, principalmente no Senado também, conseguindo demonstrar de uma forma bem técnica que havia necessidade de um regime tributário em que se garantisse o IBS e a CBS só no momento do consumo efetivo, né? E aí identificando claramente quem seriam os responsáveis pelo recolhimento do IBS e da CBS, e isso foi muito bem recebido pelo Congresso Nacional. E bem por isso que nós temos aí para o setor de energia um tratamento, apesar do setor de energia estar no regime regular do IBS e CBS, não está no regime diferenciado, não está no regime especial, está no regime regular, mas tem uma forma de recolhimento e momento de recolhimento diferenciado, né, e que é muito importante para o setor.
O IBS da CBS é recolhido pela distribuidora, né, quando ela fornece energia elétrica em âmbito de contratação regulado. É devido pelo fornecedor, e aí ele pode ser comercializadora, pode ser o próprio gerador, né, no momento de uma contratação em ambiente livre, em que há o consumo de fato, então é nesse momento que vai se recolher. E era uma grande preocupação, né, que era no âmbito do mercado de curto prazo, né, das liquidações, no âmbito da CCE, que ficou definido que vai ser o agente que se encontrar na posição devedora, desde que consumidor de energia elétrica naquele momento, e aí ele passa a ser o responsável pelo recolhimento. Acabamos tendo um tratamento de recolhimento diferenciado e muito importante para manter o setor com uma baixa complexidade, né? Porque se fosse diferente, aí sim, talvez a reforma tributária trouxesse uma complexidade desnecessária para o setor, né, Bárbara? Exato, Fernanda, perfeito. Obrigada, Fernanda e Bárbara. Já partindo aqui para a nossa parte final do nosso podcast, pergunto para vocês agora que vocês entendem o que esperar no futuro. A gente sabe que existem ainda regulamentações em sede infralegal que estão sendo discutidas nesse momento, justamente para operacionalizar as diretrizes e determinações da legislação proposta. Então, pergunto a vocês, pensando no futuro, quais são esses ajustes ou regulamentações que vocês entendem que seriam fundamentais para garantir que a gente continue tendo ali uma competitividade, no setor de energias renováveis, um incentivo cada vez mais, para a expansão e para a sustentabilidade aí das novas tecnologias e fontes renováveis. Obrigada, Ana. E eu vou aproveitar e responder até com um apelo assim, a todo o setor privado, a todas as representantes de setores específicos, que realmente a gente se cerque de consultorias, de especialistas que possam realmente guiar as discussões dessa regulamentação de forma muito técnica, com um olhar muito, muito macro, além do micro. É importante esse registro aqui, porque a gente, acho que isso serviu também de um aprendizado nosso, da importância que realmente fez a gente conseguir compreender os impactos diversos de qualquer tipo de proposição específica. A grande complexidade da reforma tributária é que você é um sistema que realmente tem multi-afetados. Você está, às vezes, com uma proposição que ela não consegue identificar ali os rebatimentos. Então, esse é o primeiro registro. E aqui no nosso lado, a gente realmente olha com atenção e preocupação a operacionalização, dessa legislação supralegal, constitucional, e agora a lei que foi aprovada no início do ano, de como as empresas vão se adaptar e quais os exercícios e quais os estudos que precisam ser feitos para garantir essa adaptabilidade e para que a gente consiga, nessas legislações infralegais, conseguir conformar e considerar eventuais riscos que a gente mapear nesse processo. Por enquanto, só que a gente tem visto realmente as empresas avaliando internamente esses cenários, esses impactos e trazendo o que a gente, como associação, faz. Elas trazem para a gente e a gente traduz com os nossos especialistas, que a gente se cerca sempre dos melhores, para poder, de fato, apresentar contribuições importantes para essa regulamentação que deve vir aí nos próximos meses, não sei. Esperamos que venha nos próximos meses, né, Bárbara? Considerando que a gente já vai ter ali a implementação do recolhimento de 1% de IBS da CBS já em janeiro de 2026, é muito importante que saia esse ano. Mas você fez uma pontuação muito importante, né? É muito importante e essa regulamentação precisa ter uma participação ativa do setor privado. Nós conseguimos perceber que nós tivemos grandes avanços nessa lei complementar 214, porque a participação da sociedade, de fato, foi muito forte. E de setores importantes, como o setor elétrico, aqui não foi diferente. A gente precisa também lembrar que, em termos históricos, e isso acontece hoje no nosso tema tributário, o que nós temos é, muitas vezes, uma desvirtuação, da legislação, daquilo que foi proposto, por exemplo, na Lei Complementar 214, com aquilo que vai ser objeto de regulamentação. É preciso que essa regulamentação esteja de acordo com os princípios que vêm sendo norteados pela própria Lei Complementar 214. Então, é muito importante um olhar cauteloso ali de toda iniciativa
iniciativa privada, né, para que essa regulamentação não fuja daquilo que foi apresentado, né, e daquilo que foi conseguido de uma maneira muito importante, né, com a Lei Complementar 214. Então, acho que esse ano vai ser muito importante um olhar atento para essa regulamentação, a participação nesse processo, para que nós não tenhamos desvio ali de normas, e é importante também que todos prestem atenção exatamente nessa regulamentação e já comecem ali a trabalhar nas análises do futuro, né, de como essa tributação vai impactar em cada um dos segmentos. Exatamente, Fernanda. Obrigada ali por essa contribuição. Bem, Bárbara, Fernanda, eu que agradeço pela participação de vocês nesse episódio. Certamente foi bastante esclarecedor. Muito importante a gente ouvir de vocês, né, que estiveram aí à frente dessas discussões da reforma, né, de consumo, ter ali esse input de vocês, né, essa visão de vocês a respeito do tema. Bárbara, desejo a você assim, todo sucesso, né, na Beólica, muito mais sucesso, parabéns pelo trabalho que você desenvolveu. Você, acho que a gente liderou aí internamente na Beólica, obviamente com o suporte de muita gente, mas vimos você ali com muita competência na frente do time de trabalho, então parabéns e muito mais sucesso, que a gente tenha cada vez mais projetos, mais negócios, mais transações acontecendo no setor de renováveis e de novas tecnologias, como poderia deixar de ser, né, Bárbara? Muito, vai ter muita coisa pela frente. Te agradecer não só pelas palavras, mas pela parceria aí. Há anos a gente já formou essa parceria com o Machado Mery, então ficamos muito felizes e contentes de poder contar com pessoas como você, e não estou falando só no aspecto profissional, mas estou falando realmente a nível, todos os níveis possíveis. Vocês são empáticas, vocês escutam realmente as dores, e são várias dos nossos associados, então foi realmente importante essa interlocução certeira que o time de vocês proporcionou, então muito obrigada aqui. Agradeço a todos a presença até este momento e aguardo vocês no próximo episódio. Muito obrigada. Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.